Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Olá, meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, para que possamos juntos levar o amor de Deus àqueles que não têm esperança, não têm conhecimento de Deus, nem discernimento da sua palavra. Nós vamos estudar dessa feita a lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Quem eram os gentios? Ou quem são os gentios? Seria a pergunta que alguém faria, nesse primeiro momento. Os gentios são todos os povos, que não fazem parte da comunidade judaica. Ok? Então, todos os povos no mundo, independente de sua religião, que não fazem parte da comunidade judaica cristã, não são os gentios, O dicionário ele vai definir assim, aquele que não professa a fé cristã, que não é cristão, pagão, idólatra, Quem não é judeu, nem professa o judaísmo, por extensão, pessoa incivilizada, selvagem. Essa é a definição que o dicionário vai trazer acerca dos gentios, Então, a nossa lição de número 6 tem como textuário lá Efésios capítulo 2, verso 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, Paulo escrevendo aos Efésios, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, verso 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Para nós compreendermos melhor, é importante que nós voltemos um pouco no tempo cronológico, e aí nós vamos chegar lá em Gênesis capítulo 6, no verso 18. Nós vemos ali o primeiro pacto que Deus faz com o homem, com a humanidade, depois da queda dos nossos primeiros pais, E a consequência aí do pecado que vai se acarretando no meio da humanidade ao longo do tempo. Então nós vemos ali o primeiro pacto. Deus manda que Noé construa uma arca para que todos aqueles que entrassem dentro dessa arca fossem salvos da destruição que Deus agora premeditara por meio do dilúvio, vir a destruir a raça humana por conta dos seus pecados, que já estava no ápice, no ápice da injustiça dos homens. Então Deus faz esse primeiro pacto, Depois que passa esse evento, passa-se o dilúvio, a família de Noé é salva, porque muitos não creram, apenas a sua família se salvou naquela ocasião. Então vem agora uma nova situação. Os homens começam a edificar uma torre, aquela torre chamada Babel. E aí é onde Deus manda a confusão de línguas e essas pessoas se dispersam pelo mundo. Aí nós temos já uma característica do que são os gentios. Essas pessoas se dispersam pelo mundo e do meio dessas pessoas dispersas, lá na frente, Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão não tinha religião. A Bíblia diz que Abraão vem de uma família que eram fabricantes de deuses. Olha que coisa interessante, Então, Abraão ele era religioso. Ele vem de uma família que eram fabricantes de deuses. Mas Abraão ouve a voz do Senhor Deus, numa certa feita. Abraão ouve a voz do Senhor Deus, que lhe faz promessa: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Um texto muito conhecido, que toda a igreja conhece esse texto decorado. Então, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ao chegar nesta terra, Deus começa agora a fazer um pacto com Abraão. E qual que é o pacto que Deus faz com Abraão? Uma marca. É preciso que haja uma marca para que haja diferença entre você, Abraão, que agora
é uma propriedade minha, peculiar, e entre as demais nações do mundo. Então, o sinal que eu quero que você faça é cortar a carne no prepúcio, né? E deu-se o nome de circuncisão. Na verdade, a circuncisão era um sinal de santificação, uma vez que nós entendemos que santificação significa ser separado. Compreenda isso de antemão, para que você agora já tenha entendimento do que será tratado durante toda a nossa lição. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 2, verso 11 e 12, depois Romanos 4, 12 ao 14. Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentis na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperanças e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, verso 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Paulo, falando aos Romanos, ele vai apresentar, a Abraão como esse pai da fé. Verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Paulo vai deixar isso bem marcado para que eles compreendessem. Não foi pela lei que Abraão se chegou a Deus. Abraão era incircunciso, mas foi pela fé. Ou seja, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, verso 13, vai dizer, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Por quê pela justiça da fé? Porque Abraão creu. Abraão creu nas promessas. Verso 14, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Compreendam isso também. Paulo vai trazer esse esclarecimento, escrevendo aos Romanos, e evidenciando agora que esta salvação ela vai se dar por intermédio da fé em Cristo Jesus, independente de quem seja o homem. Se ele seja judeu, se ele seja grego, se ele seja um bárbaro, é necessário que nós compreendamos isso. É importante chamar a atenção para o verso 12 de Romanos, capítulo 4, porque ao citar Abraão, implicitamente Paulo quer esclarecer que não foi as obras da lei, nem as boas obras que justificou a Abraão para que herdasse ricas promessas, mas a fé que o elegeu, ainda vivendo na incircuncisão, é justamente pela justiça da fé que ele alcançou misericórdia. Foi essa mesma fé que foi dada aos gentios, assim como creu Abraão, nós igualmente cremos ao ouvir o chamado para a justiça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não é por intermédio da religião, não é por intermédio da placa da sua denominação, é por intermédio da fé em Jesus Cristo, como nosso pai Abraão, que teve fé nas promessas de Deus, creu e isso lhe foi imputado como justiça de Deus. Objetivo geral: esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Nos objetivos específicos, nós temos lá no tópico 1, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Então nós vemos que neste tópico, vamos ver que um procedimento cirúrgico era feito no menino ao 8º dia de nascido. Isso o tornava uma pessoa separada e muito peculiar aos olhos de Deus em relação às nações gentílicas e pagãs. Sem esse pacto, o indivíduo estaria excluído da promessa. O incircunciso era um imundo, sem prestígio, desprezível aos olhos de Deus. Tópico 2, nós vamos explicitar a antiga condição dos gentios, sem Deus e sem Cristo. Diante do exposto, o incircunciso não tinha o mínimo de dignidade,
não tinham direitos às bênçãos ordenadas por Deus, principalmente no tocante à vida espiritual. Haja vista serem perdidos no mundo. E o tópico 3, nós vamos afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então observe que no tópico 3, vamos ver que nessa condição estavam condenados impenitentemente ao afastamento eterno, caso os judeus tivessem sido fiéis à promessa. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa, e existem muitos alienados quanto à salvação, sem esperança e sem Deus no mundo. Capítulo 2, verso 11 ao 12, Paulo vai deixar isso bem claro, né? Logo, estudaremos cada um desses pactos. Preste atenção, lance mão da sua revista, lance mão da sua Bíblia e vamos juntos navegar neste oceano para compreendermos os mistérios da palavra de Deus. Tópico 1. Nós temos aqui no tópico 1 como ponto central: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Esse é o ponto central da nossa lição no tópico 1. Primeiro tópico, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. 2, verso 11. Observe que Davi, quando foi lutar com aquele gigante, Davi usou a expressão: quem é este incircunciso para que afronte o exército do Deus de Israel? Aleluia! Glória a Deus! Davi era um jovenzinho espiritual, que nós asseveramos que você também seja, né? Se você é um jovem, um adolescente que está participando também desta lição. Subtópico 1. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio no órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal eterno de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. Gênesis capítulo 17, verso 10 ao 11, vai dizer isso, vai deixar isso bem claro, né? Naquele trato que Deus tem ali com Abraão sobre seu filho, sobre a sua descendência. Isso era um pacto perpétuo, né? O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, né? Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis 17, 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos da terra. É importante nós abrirmos aqui um parêntese, né? Porque os judeus, eles tinham orgulho disso. Eles eram orgulhosos de ser a única nação no mundo que tinha essa coragem, porque não era fácil fazer isso. E eles eram o único povo no mundo que tinha essa ousadia, obviamente dada por Deus, porque Deus queria que assim fosse, né? Subtópico 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Lembra do conceito de santificação separado? Exatamente isso. Eles eram separados. A santificação vai ter esse conceito, né, de separado. Um povo separado para Deus. Um povo que seja sua propriedade peculiar. Um povo que seja, agora, né, contextualizando com a vida espiritual da igreja, um povo que seja a expressão máxima de Cristo na face da terra, em meio aos gentios. Êxodo 19, versos 5 ao 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido.
Olha lá o termo escolhido outra vez em evidência. Jeremias capítulo 5, verso 7, Oséias 4,14, Gálatas 5,19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Eles levavam isso tão a sério que eles não sentavam a uma mesa se houvesse um incircunciso, um que não fizesse parte deste pacto. Atos 11:3. Os judeus dos demais povos gentílicos, que seriam esses incircuncisos, eles se recusavam a isso. Subtópico 3. A circuncisão do coração. E é dessa que Paulo vai deixar mais bem claro, escrevendo aos Efésios. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. 2 e 11b de Efésios. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior do homem. E esta que é feita no interior, ela é feita pelo próprio Deus, porque o homem não tem condição de colocar a mão dentro do coração do homem e transformá-lo. Só quem faz isso é Deus. Então Paulo vai dar ênfase a isso com muita ousadia, para que os efésios compreendam esta verdade relacionada à salvação e a essa separação de um povo para Cristo, para Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 2, verso 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 5, verso 6, também capítulo 6, verso 15. A circuncisão na nova aliança, subtópico 4. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas 5, do 2 ao 3, depois Filipenses 3 e 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 1, 2, 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, Atos 15, 28 ao 29, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3 e 3. Isso significa que, diante desse discurso e desse debate acalorado, eles chegam a um consenso de que a circuncisão, aos olhos de Deus, é a própria igreja. Mas a própria igreja, de qualquer forma, não. Santificada, regenerada, coração mudado, coração transformado, vida nova em Cristo Jesus, novas atitudes, natureza velha deixada para trás e uma nova criatura, resplandecendo agora do meio das trevas, da circuncisão e incircuncisão, para viver uma vida nova para Cristo Jesus. Paulo, nesse concílio, os discípulos, os apóstolos vão chegar a esta conclusão. Isso é maravilhoso para a vida da igreja. Fica claro no tópico 1 que circuncisão e incircuncisão, no verso 11, Paulo lembra aos seus leitores gentios a condição desvantajosa de seu estado anterior ao Evangelho, os incircuncisos, Revela a unidade fundamental da raça humana em seu início, após a queda, Gênesis capítulo 3, e o grande dilúvio, Gênesis capítulo 6 a 8. Depois ocorreu a desintegração e a humanidade foi dividida em diferentes nações. Deus escolheu então a Abraão, o que nós pontuamos lá no início, antes do começo da nossa lição, e seus descendentes judeus para serem o povo do pacto divino. Gênesis 12, pacto que se efetivaria por meio da circuncisão. A circuncisão dos homens judeus tornou-se um sinal externo para lembrá-los de sua identidade e das responsabilidades que tinham neste pacto em relação ao mundo pagão, em relação ao mundo afastado de Deus e sem o conhecimento de Deus. Deus separa para si o povo por meio daquele ato, daquele pacto
da circuncisão. E repetindo aqui, os judeus tinham muito orgulho disso. Esse recorde está lá em Comentário Bíblico Pentecostal no Novo Testamento, volume 2, Rio de Janeiro, CPAD 2017, página 414. Tópico 2. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. 2:12. Paulo vai dizer, vocês não sabiam nada sobre Deus, sobre as promessas, sobre a salvação, sobre a importância de se viver uma vida digna, reta e santa e justa para com Deus. Praticamente isso, né? Trazendo aqui para umas palavras mais compreensíveis. Subtópico 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Hebreus 8, versos 8 ao 10. Observe, meus amigos, meus irmãos, abrindo parêntese aqui para ficar bem claro, a religião, nós voltamos a tocar nessa tecla, não salva. Religião não salva. Se religião salvasse, não haveria necessidade de uma promessa tão grandiosa e gloriosa como foi a promessa desse Messias aos judeus. Um Messias redentor, um Messias que resgataria a humanidade perdida, o mundo perdido. E graças a Deus que os judeus rejeitaram esse Messias, porque se eles tivessem aceitado, nós estaríamos perdidos. Mas como os judeus caíram nas mesmas contradições e pecados, principalmente a idolatria, como os demais povos da terra, os gentios, então esta esperança de salvação é estendida para todos os homens. Compreendam isso. O Evangelho deixa isso muito claro. O Evangelho deixa isso muito claro. Então, ter uma religião é legal? É bom, é legal, é bacana, né? Todo mundo aí aplaude, olha, ele tem uma religião. Mas religião não salva, meu querido. Você precisa aceitar a Cristo como Salvador. Você precisa crer no Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é que revela as boas novas, por intermédio do Espírito Santo de Deus. E se o homem não aceitar a Cristo como Salvador, o Espírito Santo não vem. E é o Espírito Santo que revela, que manifesta a vontade de Deus no coração do homem. E é lógico que você pode praticar e ter a religião que você quiser ter. Isso se chama livre-arbítrio. Mas Deus te chama, por intermédio da tua palavra, para um particular com Ele, para ser a expressão máxima de Cristo na face da terra enquanto igreja e não enquanto religião. Repito, não haveria necessidade de um Salvador se a religião fosse eficaz, mas a religião mostrou-se ineficaz, principalmente o judaísmo. Compreenda isso também. Subtópico 2 do tópico 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel, capítulo 2, verso 12. Eles estavam excluídos não só dos símbolos eternos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos capítulo 9, verso 4, Paulo escrevendo aos romanos. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios. Isso era a constatação cruel. Até Cristo ser revelado, até Cristo ser manifesto,
aos judeus e os judeus o rejeitar, Deus não havia se revelado aos gentios. Eles não conheciam a Deus. Como os seus não receberam, João capítulo 1, verso 11, agora o leque se abre. Todos quantos o recebera, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Né? Então veja bem, Deus ainda não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Os judeus. Justamente isso. Gênesis 17:17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mateus 22:32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Compreenda isso, que a palavra ela é bem clara. Por meio de Cristo, os gentios se tornariam também descendência de Abraão. Não é por meio da religião, não é por meio da denominação, não é por meio da placa da igreja. É por meio de Cristo que nós, os gentios, nos tornaríamos descendência de Abraão. Gálatas 3:29. Por que Cristo? Porque religião eles tinham, praticavam, mas ela se mostrou ineficaz para resgatar a criatura ao Criador. Observe que isso era tão sério, que quando Pedro teve a visão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos animais imundos, impuros, né? Pedro tem aquela visão, se você ler lá em Atos dos Apóstolos, faça essa experiência, abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver que é bem claro essa distinção entre judeus e gentios, e os judeus repugnavam verdadeiramente os gentios. Eles tinham nojo dos gentios. Então Pedro vai dizer naquela visão que ele tem: Senhor, como vou comer coisa imunda, impura? Porque Pedro vê desenrolar naquele lençol animais impuros, quadrúpedes, que aos olhos dos judeus eram impuros, eram imundos, e Deus fala para Pedro: mata e come. Como poderei fazer isso? Eu sou judeu. O judeu não vai fazer isso. E aí Deus fala para Pedro: não chames de impuro ou imundo aquilo que eu santifiquei. Os gentios já estavam agora nos planos de Deus. É importante que você compreenda isso para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Subtópico 3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Atos capítulo 13, versos 32 e 37. Dentre eles, o pacto abraâmico, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, o pacto mosaico, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e o pacto davídico, segundo Samuel 7, do 13 ao 16. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Gálatas 3 e 29. Então, observe que os gentios, eles não tinham conhecimento de todo esse evento que estava ocorrendo entre os judeus. E por que só ocorria entre os judeus? Porque a promessa foi dada a Abraão. Porque a pessoa que Deus escolheu, consequentemente, a sua descendência, foi Abraão, para lhe impetrar-lhes as promessas. As promessas de um Salvador, as promessas de um Messias. Então, os gentios estão alienados a tudo isso. Eles não têm conhecimento desse contato que os judeus têm com um ser tão sublime, grandioso,
Criador e mantenedor do universo e de tudo que nele há. Eles eram alienados. Só que existe um porém. Essa descendência de Abraão, os judeus, o povo hebreu, eles acabaram também caindo nos mesmos pecados das demais nações, principalmente a idolatria. E a Bíblia diz que Deus é justo. É aí onde reside a justiça de Deus, porque Deus seria injusto se esse Messias, se esse Salvador fosse só apenas agora para os judeus e não para os gentios. Por quê? Porque os judeus cometeram os mesmos pecados que os gentios cometiam. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Capítulo 2, verso 12. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e, nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, verso 5 e Jeremias 17, 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Atos 17, 18, 32. Eles não tinham esse conhecimento por conta dessa filosofia grega, então, se eu não tenho esse conhecimento, principalmente do que ocorria entre o judaísmo, eles estavam praticamente sem esperança alguma. Para eles, e como para muitos ainda hoje, morreu, acabou, não há uma outra vida após a morte e o homem encerra-se no túmulo. E nós aprendemos pela palavra de Deus que não é dessa maneira, Na Bíblia mostra várias evidências, várias referências que deixa isso bem claro, que depois da morte há uma vida espiritual a ser seguida. E ela pode ser com Deus ou sem Deus. Isso diz respeito ao afastamento eterno. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Então, veja que eles viviam com base nessa filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. É o que muitos fazem hoje. Hoje a igreja prega o evangelho, a igreja revela o caminho da verdade, mas muitas pessoas ignoram. Talvez você tenha ignorado, mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E somente por intermédio de Cristo, a criatura pode ser ligada outra vez ao Criador. Ao Criador. Eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. 1 Coríntios 9, 10. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas, como muitos até hoje. Aí é comum alguém dizer, Deus sabe para onde eu vou depois que eu morrer. Não é assim que funciona, meu querido. Hoje nós temos revelado a palavra de Deus e as suas promessas. Então essa escolha, já falei isso em lições anteriores e vou repetir, ela é feita aqui e agora, enquanto você tem vida. Enquanto você respira. Depois da morte, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. E não existe purgatório. Não existe purgatório. Cristo é a única esperança para o homem. E essa escolha deve ser feita em vida. Hebreus capítulo 6, versos 18, verso 19 também. 2 Coríntios 7 e 10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Subtópico 2 do tópico 3. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. 1 Coríntios 8 e 4, Gálatas 4 e 8. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, ou seja, eles adoravam a diversos deuses e os idolatravam. Então eles acreditavam em alguma coisa, só não acreditavam no que deveriam acreditar.
E é o que acontece em nossos dias. Compreenda isso também. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, prestavam sacrifícios, iam para as cachoeiras, iam para os bosques, faziam oferendas, mas ao Deus dos céus eles não prestavam culto. Êxodo capítulo 19, versos 1 ao 16. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Esse paganismo cego, essa idolatria, faziam com que eles não conseguissem enxergar esta verdade agora disseminada pelos judeus, né? Por intermédio dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais, o que ocorre ainda hoje em nossos dias. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, o Deus criador e mantenedor do universo. João capítulo 17, versos 3, né? João capítulo 17, versos 3. Conclusão. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para todo sempre, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Esta foi mais uma lição da palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus possa habitar dentro de você por intermédio do Espírito Santo e abrir a sua visão, o seu entendimento das coisas espirituais. E o Espírito Santo possa iluminar a tua vida e o teu entendimento para você compreender as verdades sacrossantas da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.